sou eu para que o grande rei me receba? Me perdi, ele me encontrou, seu amor, seu amor, A paz do Senhor, juniores, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais uma semana e estamos aqui para aprender mais sobre a palavra de Deus. Antes da gente iniciar a nossa aula, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, te agradecemos por mais este dia, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos que o Senhor fique conosco e abençoe a nossa aula, que o Senhor fale mais aos nossos corações e que o Teu Espírito Santo nos ensine mais sobre a Tua palavra. Senhor, nos dá da Tua graça e da Tua sabedoria, para que possamos compreender tudo o que o Senhor fez por nós. Fica conosco, é o que eu te peço e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, antes de iniciar, eu quero aqui agradecer aos juniores que participaram do nosso desafio, o desafio dos frutos do Espírito Santo, que nós fizemos na semana retrasada, na semana da aula de número 7. Então eu agradeço, eu recebi as mensagens das mães, umas muito felizes, porque viram a diferença de vocês nesta semana, e outras que ficaram assim, meio tristes, porque alguns juniores não cumpriram ou ficaram assim, querendo desfazer de tudo aquilo que tinha sido proposto. Mas mesmo assim eu agradeço. Os frutos do Espírito Santo são características que todo cristão precisa ter e que nós devemos buscá-la todos os dias. Assim como nós aprendemos na aula de número 7, não é possível que uma planta cresça sem que ela seja regada. Nós precisamos alimentar o Espírito Santo através da oração, da palavra, da leitura da Bíblia, do contato com Deus e da comunhão com os nossos irmãos. Então eu agradeço vocês que participaram, parabéns, muito bem. Coloquei a presença para todos aqueles que falaram para mim que cumpriram com esta proposta. E na aula de hoje, a aula de número 9, nós vamos aprender um pouco sobre a criação do homem. E o tema é o que a Bíblia ensina sobre a criação do homem. Nós vamos aprender como foi feito tudo passo a passo. Você que está aí com a sua revista ou com a sua Bíblia, vamos iniciar a nossa aula de hoje lendo o texto do dia, que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 27. Vamos ler juntos? Diz assim: Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. O resumindo o homem é a obra mais importante de toda a criação. E o objetivo desta lição é saber que o homem é a coroa da criação de Deus. Então eu vou ler um pedacinho da minha revista aqui no início e depois nós vamos fazer uma leitura no livro de Gênesis. Começa assim: A Bíblia ensina que Deus criou o universo e tudo o que há nele. Em oposição a esta verdade, existe a teoria evolucionista, que é a teoria que vocês aprendem na escola e na aula de ciências. Ela ensina que o homem é produto do desenvolvimento das formas mais simples de vida em formas mais complexas e que tudo se deu por acaso. O céu, o sol, o mar, a praia, a água, a areia, os animais, tudo aconteceu por acaso. Assim diz a teoria evolucionista. Os que acreditam nessa teoria afirmam que as espécies sofrem ao longo das gerações uma modificação gradual, que inclui a formação de novas raças, de novas espécies. Os evolucionistas creem que o macaco passou para o estágio de ser humano e procuram unir o homem a este animal irracional. Mas nós, cristãos, cremos que foi Deus quem criou todas as coisas, o universo, o infinito, a terra e o mar e tudo que nela existe, apenas pela sua poderosa palavra. Bastou apenas ordenar para que tudo surgisse. Então a gente inicia essa parte da lição dizendo que na escola vocês aprendem diferente do que a Bíblia ensina.
Porque Gênesis conta, e Gênesis foi escrito por Moisés, assim todos os teólogos acreditam que tenha sido. E Moisés foi um homem que falava face a face com Deus, a própria Bíblia diz isto. Deus falava com Moisés como um amigo conversa com outro, assim, naturalmente. E Deus contou para Moisés tudo o que aconteceu desde o início. Por isso Gênesis foi escrito para nos esclarecer como tudo surgiu. E na escola a gente aprende diferente, aprende que a Terra aconteceu por acaso. Foi uma explosão que deu origem a todas as coisas, passaram a existir os átomos e dos átomos foi crescendo e crescendo e passou para os animais e o macaco faz parte do nosso DNA e a gente é parente dele. É assim que a escola explica, mas é preciso mais fé para acreditar nisso do que acreditar que Deus fez tudo com as suas mãos e através da sua palavra também. Então essa é a diferença, que nós acreditamos que Deus criou a terra e tudo que existe nela através da palavra dele. A Bíblia é a palavra de Deus e nos 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis, ela fala de modo bem claro como todas as coisas surgiram e como foi a origem do universo e tudo que existe nele, inclusive o homem. Deus criou todas as coisas, o céu, a terra, os animais, as plantas e, por último de tudo, criou o homem. Tudo que foi criado é fruto do amor e do milagre de Deus. Das coisas pequenas como a erva, os insetos, as plantinhas menores, até as coisas maiores como o sol, a lua, o mar, as estrelas e o homem. Cada coisinha foi criada por Deus. Mas entre todas essas maravilhas existe uma que é a maior de todas, que é chamada a coroa da criação, que é o homem e a mulher. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós somos semelhança dele. Somos parecidos com ele. Nós somos obra-prima da mão de Deus. Portanto, não é nada lógico acreditarmos que nós somos parentes do macaco. O macaco é irracional. Apesar de ter alguns traços parecidos com o ser humano, alguns mesmo, que é a mão, a forma como ele pega as coisas, mas o macaco é irracional, ele não tem como raciocinar, ele não consegue fazer uma conta, ele não consegue se comunicar através da fala como nós nos comunicamos, portanto não é lógico pensar que o macaco é nosso parente. Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Nós somos parecidos com Deus, não porque Deus tem nariz, olho, boca, não porque a nossa fisionomia seja igual a dele, mas porque nós somos racionais, porque nós temos espírito, porque nós temos a capacidade de nos comunicar assim como Deus se comunica, porque nós temos a capacidade de governar, porque nós temos a capacidade de amar, de proteger, enfim, porque temos espírito. Os outros animais possuem o corpo e a alma, mas o ser humano é dotado de 3 partes: o corpo, a alma e o espírito. E nós vamos assim ver passo a passo o que significa cada uma dessas coisas. Mas antes eu queria dizer uma coisa: se Deus fez o homem para dominar sobre os animais, que está escrito lá em Gênesis, que ele diz para Adão, povoe a terra e domine sobre os animais, como que a gente pode vir do macaco, se o homem foi criado para dominar os animais? Então são várias questões que os cientistas não admitem ter, mas que tudo volta, ou tudo traz a nossa consciência de que existe alguém mais poderoso que nós, de que existe no universo alguém que comanda todas as coisas, e este alguém é Deus. Antigamente, muitos cientistas, eles admitiam que por esse universo ser tão enorme, gigantesco, não é possível que não existisse alguém que fosse maior do que todas as coisas, porque tudo foi criado. Mas de uns tempos,
de uns séculos para cá, o homem tem se tornado assim muito distante de Deus, querendo ter as respostas para todas as coisas, mas eles não têm, porque nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas. E assim continuaremos crendo, porque a palavra é fiel. Nós vamos aprender agora o passo a passo de cada parte do corpo que compõe o ser humano. Mas antes vamos ler Gênesis. Eu quero fazer uma leitura aqui rápida com vocês. Abra aí a sua Bíblia para abrir, hein? Em Gênesis, no capítulo 2, o versículo 4, nós vamos ler até o versículo 17. Eu vou fazer a leitura e vocês me acompanhem, tá? O título deste capítulo é A Origem da Humanidade. Esta é a história das origens dos céus e da terra. No tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto do campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos, para o alimento. Mas no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe odélio e a pedra de ônix. O segundo percorre toda a terra de Cuxi e de Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o rio Tigre, e o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, e o Senhor Deus deu uma ordem ao homem: coma livremente de qualquer árvore deste jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, certamente você morrerá. O homem e a mulher estavam no jardim onde foram colocados por Deus para cuidar dele. Havia uma ordem que todos nós sabemos: não come do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas eles desobedeceram, e a partir daí o homem se tornou mortal, porque antes era imortal, porque comia do fruto da árvore da vida, que fazia com que ele fosse eterno. Mas pela desobediência, o homem se tornou um ser mortal. Continuando a nossa leitura aqui da Bíblia. Cada parte do nosso corpo tem uma função específica. A alma e o espírito, embora eles sejam distintos, ou seja, embora eles sejam diferentes, eles são interligados. O espírito é dado por Deus individualmente, ele habita no corpo humano. É a parte imortal, o espírito é imortal. Vejam bem, nós lemos que o homem se tornou mortal por desobedecer a Deus. Porém, o espírito do ser humano é imortal. Por que será, hein? A parte imortal é parte imortal, inteligente e invisível ao homem. Ninguém consegue enxergar o espírito. O espírito é o que torna o homem diferente das demais criaturas. É através do nosso espírito que nós temos consciência de Deus e nos relacionamos com Ele. Deus é espírito e nós podemos percebê-lo também no espírito. A alma originalmente veio a existir em resultado do sopro sobrenatural de Deus. O nosso fôlego de vida é o que dá vida ao corpo.
A alma é a sede dos pensamentos, das emoções, da nossa personalidade, da personalidade do homem. A alma está entre o espírito e entre o corpo. O corpo é a parte visível. Com ele relacionamos-nos com o mundo exterior. O corpo é o próprio homem e também é um animal. É o que vemos quando nos olhamos no espelho. Este é o nosso corpo, que nós olhamos. A nossa alma é como nós agimos, se estamos tristes, se estamos alegres, se nós estamos corajosos, se nós estamos com medo, esta é a nossa alma. E o espírito é aquilo que nós não enxergamos, o espírito é aquele que tem contato com o divino, contato com Deus. Este corpo é terreno, isto é, está sujeito a doenças, enfermidades e morte também. Quando nós morrermos, ele se desfará. O espírito, a alma e o corpo são inseparáveis. Quanto às atividades que exercem, um complementa o outro. Não tem como você acordar de manhã e falar: hoje eu não vou sair de casa com a minha alma, vou deixar a alma aqui em casa. Não. Nós somos um ser em 3 partes que não conseguem se separar, a não ser depois da morte, né? Os 3 precisam estar conservados irrepreensíveis até que Jesus volte. O que quer dizer isso? É estar perfeito. O Senhor diz que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo precisam ser mantidos, guardados de maneira correta, perfeita para Jesus. Que grande desafio esse, não é verdade? Como que a gente vai manter tudo isso perfeito? Dá muito trabalho. Por isso que é importante que a gente cuide do nosso corpo também. A Bíblia não manda a gente só cuidar da alma e do espírito, não. A Bíblia manda nós cuidarmos do nosso corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. É no nosso corpo que o Espírito habita. Então você precisa se alimentar bem, você precisa dormir bem, você precisa praticar um esporte para que seu corpo tenha saúde. O corpo faz parte também da principal casa da nossa alma e do nosso espírito. Você precisa cuidar do seu corpo. O grande desafio é conviver com os nossos colegas de escola, nossos vizinhos, amigos, sem se contaminar com as coisas que outras pessoas dizem ou que outras pessoas fazem. Palavrões, piadas e brincadeiras sem graça, feias, os filmes, os desenhos, a moda e várias outras coisas que interferem na vivência do ser humano. Não se deixar influenciar por todas essas coisas é uma prova de fidelidade a Deus. Lembra que a gente teve no nosso desafio dos frutos do Espírito Santo a fidelidade? O que quer dizer fidelidade? É a gente nos manter íntegros ou inteiros para Deus. A televisão, a internet é um meio de difundir as ideias do mundo também. Eu não sei se vocês sabem, mas há muito tempo atrás, nem tanto, da idade da minha avó, era proibido ter televisão dentro de casa. Por quê? Porque a televisão, a internet, os meios de comunicação, as lojas, elas querem influenciar vocês aquilo que elas acreditam, que ela acredita. Hoje em dia nós vemos muitos filmes com conteúdos que o cristão não aceita, muitas coisas que acontecem que a pessoa que segue a Deus, que é cristão, não aceita, mas que está lá na televisão para influenciar você, para fazer você pensar que é normal coisas assim absurdas que não fazem parte das características de Deus, que é o amor a todas as coisas, o amor à vida, que é o cuidado, que é o equilíbrio. Não, você não pode sair comendo tudo que você quer em quantidade assim exorbitante que vai fazer mal para sua saúde. Você não pode sair com raiva de todo mundo ou explodir quando você está se sentindo injustiçado. Não, você tem que se conter. Todas essas coisas querem influenciar a gente para o mal. Mas o que é a fidelidade? É você acreditar naquilo que a palavra de Deus diz.
Ah, mas eu não posso ter televisão? Claro que pode. Mas eu não posso usar a internet? É claro que você pode. A internet e a televisão também trazem coisas boas. Mas você precisa filtrar isto. Você precisa pensar muito bem quando você estiver assistindo um filme, estiver passando alguma coisa que você sabe que não são padrões bíblicos. Se você continua assistindo, você está provando que não faz diferença para você. Que aquilo ali você está assistindo e tanto faz. Não é assim, não é tanto faz. Deus tem parâmetros. Nós somos a imagem de Cristo aqui nesta terra. Vocês são, e vocês são privilegiados, juniores. O pai, a mãe de vocês, o pastor, ele não quer que vocês sejam alienados às coisas que estão acontecendo no mundo, não. Nós somos privilegiados por conhecermos a palavra de Deus, e ainda que nós sejamos pessoas imperfeitas, porque a gente não consegue fazer tudo certo, isso é impossível, o Espírito Santo de Deus, se a gente der o lugar dele, ele se responsabiliza por nos fazer aprender a sermos a imagem e semelhança de Deus. Eu vou ler a conclusão aqui desta lição agora. Somos a melhor obra do grande Criador. Por sermos obra-prima, Cristo pagou um alto preço por nós para nos resgatar ao derramar seu precioso sangue na cruz do Calvário. Lembre-se de que você é muito especial para Deus, você é a maravilhosa criação de Deus. Nós somos tão amados por Deus, tão amados, Ele que nos criou com as suas próprias mãos, enviou o seu próprio Filho também para nos salvar, porque nós estávamos perdidos, porque o mundo iria nos sugar, porque nós seríamos devorados por este mundo e não teríamos chance nenhuma de salvação. Então tudo na Bíblia se resume no amor de Deus. Todas as histórias que nós formos aprender, todas elas vão acabar no amor de Deus, no sacrifício de Jesus, porque tudo foi feito por nós. O homem é a coroa da criação de Deus, é a parte mais importante. Eu quero que você coloque isso no seu coração, ainda que você seja assim uma pessoa que não se sinta amada, porque isso às vezes pode acontecer. Você é amado por Deus. Foi por você que Ele enviou Jesus, para que você hoje fosse livre. Nós somos livres. Algumas pessoas tentam colocar na cabeça de vocês ou de outras pessoas de que seguir a Deus aprisiona. Não, ao contrário, seguir a Deus liberta. Você é livre para acreditar, para ter esperança, porque antes nós estávamos presos pelos nossos próprios pecados e nós não teríamos salvação se não fosse o grande amor de Deus. Por isso, a gente tem que fazer a nossa parte de representar Cristo aqui nesta terra, por mais que seja difícil. E a gente não vai conseguir fazer isso levantando e dizendo que hoje eu vou ser melhor. Eu já contei isso para vocês. Nós temos que acordar e fazer uma oração antes, porque nós não conseguimos sem a ajuda do Espírito Santo. Por isso que nós somos distinguidos dos animais, somos diferentes dele, porque o Espírito que habita em nós transforma as nossas ações em ações racionais. Assim esperamos, né? Em ações racionais, o Espírito que pondera a nossa alma. Você não pode estar extremamente triste, isso vai fazer mal para você. Ainda que algo tenha te afligido ou esteja fazendo você se sentir triste, é o teu Espírito Santo que habita dentro de você, o Espírito Santo, que vai dizer: calma, alma, calma, vai ficar tudo bem, você vai passar por isso. Nós temos que ter esperança no futuro, ainda que tudo pareça estar desabando. A esperança é uma característica que o Espírito Santo traz para nós. Eu sempre digo a todo mundo que me pergunta: qual que é a parte preferida sua da Bíblia? Olha, as minhas partes preferidas da Bíblia são quando Deus diz: não temas. Essa palavra é tão forte,
Essa palavra mexe tanto comigo, essas duas palavras, não temas. Quando Jesus fala isso, o Espírito Santo diz: não tenham medo, não fiquem com medo, não tenha medo de transparecer que você é diferente para o mundo. O mundo é formado de um sistema que quer acabar com você, que quer transformar a sua mente numa mente cativa, numa mente que vai ser presa, tem que estar presa àquilo, você tem que estar presa à moda. Será que você não é feliz se você não tiver uma roupa da moda? Será que você não é uma criança feliz, um adolescente, um pré-adolescente feliz, se você não tiver o último videogame que saiu agora? Isso é aprisionar as pessoas. Você é livre. Você não precisa de nada dessas coisas. A tudo aquilo que você precisa, Deus vai trazer para você. Deus conhece as necessidades do homem, que é vestir, se alimentar. Deus conhece as nossas necessidades e Ele dá coisas muito além daquilo que nós merecemos. Deus também é um Deus de detalhes. Veja bem, Deus pode dar o videogame que você quer, se Ele quiser. Mas isso não vai ser assim necessário para que você cresça em sabedoria, para que você seja uma pessoa feliz só se você tiver isso. Então, não se enganem, não se deixem enganar. Nós não somos parentes do macaco. Eu não vejo nenhum macaco se transformando em homem em canto nenhum. Vocês já viram isso em algum lugar? Eu nunca vi. Eu nunca vi. E nunca vi um ser humano que nasceu falho. Ah, teve um errinho, ele nasceu humano, mas ainda ficou metade macaco. Isso não existe. Nós somos racionais porque temos o Espírito Santo. Porque temos Espírito. Somos compostos de 3 partes. E somos diferentes dos animais. Nós fomos criados pelas mãos de Deus, o Criador. Então, juniores, eu quero que vocês entendam. Nós somos diferentes dos animais, porque somos criação à imagem e semelhança de Deus. Somos capazes de raciocinar, de governar, de nos comunicar, de amar, de proteger. Somos capazes dessas coisas, por isso nos distinguimos dos animais. Então não deixe que essa teoria evolucionista faça você acreditar em algo que é mentira, até porque eles não têm provas. Eles falam essas coisas, mas eles não conseguem provar nada daquilo que eles falam. Nada. Então, vamos para a nossa pergunta de hoje, que hoje eu vou fazer umas perguntinhas para vocês. Peguem aí o seu caderno para anotar. Muito fácil essas perguntas. A pergunta de número 1 é: qual é a mais importante criação de Deus? Qual será, hein? Segunda pergunta: por que somos imagem e semelhança de Deus? O que isso quer dizer? Expliquem aí com as suas palavras. Pergunta de número 3: qual livro da Bíblia conta sobre a criação e quem foi o seu escritor? Pergunta de número 3, vou repetir. Qual foi o livro da Bíblia que conta sobre a criação e quem foi o seu escritor? Essas são as perguntinhas de hoje. Vocês mandem para mim para que eu possa colocar a presença para vocês, tá bom? Muito bem, eu agradeço por vocês terem ficado esse tempinho aí assistindo essa aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. Eu quero dizer que eu confio muito em vocês. Eu sempre falo isso. Eu acredito que vocês vão ser uma geração que vai, assim, ensinar as outras gerações a ter sabedoria. Porque vocês são curiosos. Pessoas curiosas sempre procuram saber o porquê de todas as coisas. E para você saber todas essas coisas, basta você ler a sua Bíblia, pedir para o Espírito Santo te ajudar a entender, porque se você lê só por ler, você não vai entender nada. Muitas pessoas falam: ai, tia, eu comecei a ler, mas eu não entendi nada. Ah, mas você orou? Pediu ajuda para o Espírito Santo? Ah, esqueci. Então você não vai conseguir entender, porque o Espírito Santo é Deus quem dá sabedoria. Sempre orem por sabedoria, tá bom? Por falar em oração, feche seus olhos que nós vamos encerrar com uma oração. Senhor Deus, te agradeço por esta aula, por tudo que o Senhor falou em nossos corações.
por tudo que nós aprendemos nesta manhã, Senhor. Te agradecemos pelo seu infinito amor, que nos criou e ainda nos comprou, para que nós pudéssemos ser salvos e estarmos contigo para sempre, Senhor. Depois de tudo isso, nós te agradecemos, Pai, por tudo que tens feito. Fica com cada junior, guarda a sua casa, guarda a sua família, que o Senhor possa prover todas as coisas que eles têm necessitado. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, juniores. E quem sabe a próxima será presencial. Um beijo. Saudade de vocês. Quem sou eu para que o grande